Não é à toa que o marxismo, segundo José Guilherme Melchior, é na verdade um messianismo sem Messias. Ou seja, para José Guilherme Melchior, o que Karl Marx faz é pegar a visão de mundo cristã, remover o Cristo e colocar um reino implantado pelo próprio homem, aonde haverá paz, justiça, igualdade, mas estabelecido por nós mesmos. É por isso que não deu certo. O cristianismo, ele influenciou toda a história da cultura ocidental, mas muitas vezes esses valores que se originaram com o cristianismo foram sendo esquecidos. O grande problema com tudo isso, com essas visões otimistas a respeito do ser humano, é que eles estão pegando valores cristãos, secularizando e distorcendo esses valores. E é por isso que a sociedade caminhou para o que nós temos hoje. O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos disse que a cultura ocidental é o encontro de 3 cidades: Atenas, Roma e Jerusalém. Segundo Mário Ferreira dos Santos, o que nós chamamos hoje de cultura ocidental se originou exatamente a partir do encontro dessas 3 culturas, ou seja, a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã vinda de Jerusalém. Bom, mas por que nós devemos pensar sobre a cultura ocidental? Por que de fato a cultura ocidental importa? Bom, a cultura ocidental ela se desenvolveu a partir de uma visão de mundo cristã. O cristianismo, ele ressignificou inúmeros valores e princípios da cultura grega e romana. Quando nós olhamos para o cristianismo primitivo, nós percebemos que os primeiros cristãos, eles acabaram transformando o mundo antigo com os seus valores. O cristianismo era improvável. Uma religião fundada por um carpinteiro que não estudou nas melhores escolas judaicas, com discípulos que não eram as pessoas mais proeminentes da época, pescadores, cobradores de impostos, tendo como testemunha da ressurreição mulheres que não serviam nem para testemunhar em um tribunal, um homem que entrava e comia com os pecadores e estava na casa de pecadores como Levi, Mateus, o publicano, ou também na casa de homens como Lázaro. Ou seja, que religião que é essa? Por que essa religião conseguiu ter tanta importância para a história da humanidade? Porque o cristianismo conseguiu revolucionar a história da cultura humana. O que havia por trás desta religião? É exatamente isso que nós precisamos entender quando nós falamos da cultura ocidental. A cultura ocidental, ela tem uma visão de mundo a partir da fé cristã que olha para a história como uma história que está se desenvolvendo e progredindo para um clímax. Quando nós olhamos para os gregos pensavam na história como sendo cíclica. A história, ela retorna, há um eterno retorno. A história não se desenvolve. Outro ponto importante na cosmovisão grega é que a matéria sempre era desvalorizada por muitos deles. Platão, por exemplo, considerava que a matéria era de menos importância. O que de fato tem valor é o mundo inteligível, o mundo das ideias. O corpo, dizia Pitágoras, é um cárcere para a alma. E Platão desenvolveu uma antropologia semelhante. Mas a visão de mundo cristã é totalmente diferente. Um Deus que criou todas as coisas. A matéria foi criada por Deus. O corpo humano é criação divina. Ele criou o homem. E não há esse dualismo ontológico como os gregos previam. Ou seja, a criação veio das mãos de um Deus bondoso, todo-poderoso, mas ela foi afetada pelo pecado. Mas esse Deus não deixou a criação abandonada. Ele enviou o seu Filho para redimir a criação ao seu estado original. Então, para a visão cristã, a história é a história da redenção. E haverá um clímax onde Deus estabelecerá um reino eterno, um novo céu, uma nova terra, onde o mal, o pecado, a morte, a doença não mais existirão. Na visão do mundo grega, o mal pertence à própria ordem da criação. O mal é inerente à própria ordem das coisas. Então, ele é natural. Mas na visão de mundo cristã, não é assim. O mal não era o plano original de Deus. O mal entrou na criação devido a escolhas erradas, como, por exemplo, os anjos que pecaram e se rebelaram contra Deus, ou do primeiro casal no Éden, que decidiram desobedecer o Senhor, e o mal começa a fazer parte da criação,
Agostinho de Hipona, em seu livro Livre-Arbítrio, disse que Deus deu aos seres humanos a liberdade, bem como aos anjos, o livre-arbítrio, como uma dádiva da criação, uma dádiva que o Criador dá à criação. Mas eles usaram essa dádiva, esse bem, que é a liberdade, para o mal, ou seja, para ir contra a própria vontade de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para redimir todas as coisas. Essa visão da história que o cristianismo tem impactou toda a cultura ocidental e também a própria modernidade, aonde nós estamos caminhando para um clímax. A história humana não é estanque, não é engessada, ela não está estatizada, parada. Muito pelo contrário, a história humana está em progresso, em evolução, para um destino onde haverá um novo céu e uma nova terra. Inclusive, é interessante que não é à toa que o marxismo, segundo José Guilherme Melchior, é, na verdade, um messianismo sem Messias. Ou seja, para José Guilherme Melchior, o que Karl Marx faz é pegar a visão de mundo cristã, remover o Cristo e colocar um reino implantado pelo próprio homem, aonde haverá paz, justiça, igualdade, mas estabelecido por nós mesmos. É por isso que não deu certo. A modernidade, com seu ideal de progresso, segundo Peter Gay, ela estabeleceu, na verdade, uma visão de mundo cristã. Ou seja, o próprio Karl Witt, em seu livro O Sentido da História, mostra que toda a modernidade, a visão de progresso, a visão de evolução científica, a visão defendida pelo próprio iluminismo, é uma visão de mundo cristã, apenas secularizada. Ou seja, o cristianismo, ele influenciou toda a história da cultura ocidental, mas muitas vezes esses valores que se originaram com o cristianismo foram sendo esquecidos. Por que não dizer do iluminismo, que acreditava na capacidade da razão humana de construir um mundo melhor e estabelecer aquilo que Kant chamou de paz perpétua? Por que não pensar, por exemplo, em Rousseau, que acreditava em um estado idílico onde o homem vivia muito bem, era o bom selvagem, meio que uma reminiscência do paraíso, do Éden, mas que se perdeu. Porque o homem, segundo Rousseau, nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O grande problema com tudo isso, com essas visões otimistas a respeito do ser humano, é que eles estão pegando valores cristãos, secularizando e distorcendo esses valores. E é por isso que a sociedade caminhou para o que nós temos hoje. Bom, falar sobre a cultura ocidental é entender exatamente como o cristianismo influenciou toda a nossa visão de mundo, a visão científica. Porque a ciência se desenvolveu, porque na verdade Galileu Galilei, Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Newton e outros mais acreditavam que este mundo foi criado por um Deus racional, um Deus que estabeleceu ordens e princípios, um Deus que colocou a sua lei na criação e impôs limites. Os mares não transpassarão os limites estabelecidos por Deus. Então esses primeiros cientistas sabiam que ao estudar a criação, eles estavam descobrindo as leis impostas pelo próprio Deus. O mesmo Deus que criou o universo criou a minha mente e me deu a capacidade de compreender a criação. E ao compreender a criação, eu compreendo mais de Deus. Galileu dizia que Deus é o grande geômetra, que tem dois livros. O livro sagrado, que é a Bíblia, que me diz como ir para o céu. Mas o livro da natureza, escrito em caracteres matemáticos, que me diz como é o céu. Então, segundo Galileu, segundo Nicolau Copérnico, segundo Isaac Newton, Tycho Brahe, Johannes Kepler, ao estudar a criação, eu compreendo mais de Deus. Porque a ciência se desenvolveu no Ocidente de tal forma que nós temos todo esse avanço tecnológico hoje, porque esses cientistas acreditavam que havia um Deus que criou todas as coisas e que estabeleceu uma ordem, leis que podem ser compreendidas pelo ser humano. Não só isso, porque nós temos o direito como nós temos hoje, o princípio da dignidade humana. Será que o nosso direito é devedor apenas a Roma, a lei das 12 tábuas? Que dizia que qualquer criança que nasceu com alguma necessidade especial deveria ser descartada e morta? Que não considerava a igualdade entre as pessoas? Será que a nossa democracia vem da Grécia, que considerava que a mulher não era cidadã, que os escravos não eram cidadãos, que os estrangeiros não eram cidadãos, crianças não eram cidadãos? Não, a nossa democracia é cristã. O nosso direito é cristão. Por quê? Porque ele considera que todos são iguais. O princípio da igualdade é um princípio bíblico. Todos são iguais perante Deus, o Criador. Deus estabeleceu funções distintas, mas há uma igualdade ontológica, o princípio da valorização da vida, da dignidade da pessoa humana, o princípio do Estado enquanto um governo que visa estabelecer a justiça e reprimir o mal, vem com o cristianismo.
o princípio da ciência e do progresso histórico é uma visão do mundo cristão. A nossa ciência, o corpo pode ser estudado e pode ser compreendido toda a sua complexidade, por quê? Porque Deus estabeleceu leis e princípios que podem ser compreendidos pela mente humana. E ao compreender a criação, eu compreendo mais de Deus, porque a criação reflete a glória do Criador. Tudo isso são características da cultura ocidental, que veio com a visão de mundo cristão. E aí? Será que nós devemos valorizar a cultura ocidental ou não? Será que a cultura ocidental é importante? Herman Doyle diz que a cultura ocidental está sendo desconstruída. Ele diz que a cultura ocidental é como se fosse uma árvore cujas raízes estão morrendo porque está sendo atacada. O que será das folhas? Não sabemos.